A deputada Carla Morando, que está aqui conosco, é do PSDB de São Paulo, deputada estadual. Deputada, a senhora acompanha de perto esses assuntos, né? Como é que foi para a senhora ver mais uma vez e ouvir novos relatos? A gente ouviu agora há pouco o Cadu, que é um pequeno empresário, mas antes ouvimos uma mãe que teve que ligar o equipamento que mantém a filha dela viva a uma bateria de carro para conseguir manter a Heloísa, de 18 anos, que tem uma doença rara, sobrevivendo. O que é muito grave, né, deputada? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, a Raquel, Leonardo também. Um prazer estar aqui. E sim, na verdade, nós temos aí muitos problemas que estão acontecendo e que já eram previstos, né? Desde o. Bom, eu já vim brigando com a Enel já há 4 anos, pelo menos, e a gente já tinha uma previsão, está bem estourada a minha imagem aqui, tem uma luz bem na minha cabeça, eu não estou conseguindo sair dela, mas. Não tem problema. Pode continuar. Melhorou aí? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Então, e nós temos esse problema que já era um problema anunciado há muito tempo, né? Desde que a gente começou a ter problemas aqui na região do Grande ABC, com muita falta de energia elétrica, com muita queda de energia e demora no restabelecimento. Eu tenho essa briga há pelo menos 4 anos e meio com a Enel. Tanto que nós tivemos a instalação da CPI no ano passado e que acabou calhando com o 3 de novembro, com aquele apagão aqui no estado de São Paulo, né? E a gente já tinha anunciado de que isso aconteceria por conta de não manutenção do Parque Fabril, né? Não investimento em manutenção. Isso tudo juntando com a questão das árvores que a gente tem na cidade, nós temos um manejo, né, bastante complicado do manejo arbóreo na cidade de São Paulo e em todas as regiões, não só aqui em São Paulo, mas no país todo, porque as árvores que estão próximas de fios de eletricidade, elas dependem do desligamento da rede de energia para que a prefeitura possa fazer a poda das árvores, porque senão ela coloca em risco os funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos, né, que não estão preparados para lidar com a energia em alta tensão. Então, ela depende do desligamento da energia, aí a equipe de poda das prefeituras podem fazer essa poda. Qual que é o grande problema? A Enel não cumpre os prazos, né? É um problema contratual. Ela não está cumprindo prazos que estão estabelecidos no contrato de concessão, não só para a questão de manejo arbóreo, como a poda, mas como de ligação nova, como de mudança de alguma estrutura no meio de avenidas, né? Em caso das prefeituras solicitarem retirada de postes. Muitas vezes a prefeitura tem uma obra concluída, finalizada e não pode abrir a nova rua porque tem um poste no meio que a Enel não fez a retirada. Então, assim, muitos problemas na parte de prazos de cumprimento de contrato. Nós tivemos também a questão funcionária, que eu vi vocês falando bastante, né? Eles fizeram um corte em massa dos funcionários efetivos da Eletropaulo para diminuir custo. Isso é básico, não é uma coisa que é mentira e todos fazem a mesma coisa. Qual que é o grande problema? Nesse serviço essencial, e é um serviço bastante complicado de se manusear e tem que ter experiência e equipamento, Uhum. não dá para você deixar tão pouco funcionário efetivo e contratar as empresas terceirizadas para uma demanda urgente, porque o turnover dessas empresas é muito alto, né? Então, acaba se tendo mão de obra não tão capacitada quanto funcionários de carreira que existiam nas empresas. Eles tinham um custo mais alto, mas aí a gente tem a contrapartida que é eles descobrirem um problema rapidamente por conta da experiência que eles já têm acumulada. Então, Sim. Deputada, sim, deputada, a senhora tocou num ponto central, né? A Enel demitiu muita gente qualificada, contratou um monte de terceirizado, hoje ela não dá conta do trabalho. Onde é que está o problema? O contrato que o poder público fechou com ela é ruim?
Os reguladores não estão agindo da maneira adequada? Na sua avaliação, esse contrato deveria ser rompido? Sim, vamos lá. Então, o que está acontecendo? O contrato de concessão de distribuição de energia elétrica é um contrato velho. Ele tem quase 30 anos, tanto que ele vai vencer agora em 2028, né? E se tudo der certo e o presidente não quiser renovar mesmo o contrato de concessão, porque ele deu uma declaração que para mim foi a pior de qualquer declaração que poderia ter sido feita, de que o Brasil estava disposto a renovar o contrato de concessão com a Enel. Mas, de verdade, eu acho que nenhum paulista ou paulistano que tenha o atendimento pela Enel está satisfeito e quer uma renovação. Me perdoa, mas é algo que não passa pela cabeça de ninguém. Então, a gente tem um contrato de concessão que é antigo, com muitos problemas. É um contrato muito aberto e que favorece muito as distribuidoras de energia elétrica. E, em contrapartida, nós temos o poder regulador, que é a ANEEL, né? No poder federal, a ANEEL é quem manda em todo o contrato de concessão e que é muito leniente e fecha os olhos, ou não quer enxergar, ou não sei dizer o que mais. Porém, eu estive antes mesmo da CPI da Enel ser iniciada. Como eu disse, eu já venho brigando com a Enel há muito tempo. Eu estive na ANEEL em 2023, no começo do ano de 2023, ou final de 2022. E o presidente da ANEEL, Sandoval, ele não fazia ideia de que estava tendo tanto problema na distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo. Aí eu perguntei, mas como assim? Né? E levei pilhas de matérias, de reportagens, e ele não fazia ideia de que isso estava acontecendo aqui em São Paulo. E aí, qual foi o meu primeiro problema? Nós temos uma agência reguladora no estado de São Paulo, que é a Arcesp. Qual que é a limitação da Arcesp? A Arcesp conta com 24 funcionários que são designados pela ANEEL para cuidar de 645 municípios, todas as concessões e todos os permissionários e todos que estão ligados à energia elétrica. 24 funcionários para dar conta disso tudo, desculpa, é impossível se conseguir, né? Mesmo com meios digitais, a gente não consegue, porque é uma rede velha, é uma rede que não teve uma manutenção adequada. Então, a gente tem um problema contratual, que é um contrato que dá muita brecha e que acaba favorecendo as empresas. A gente tem uma agência reguladora que finge não enxergar um problema que está muito claro e que já deveria ter feito uma atuação muito mais efetiva e não do que vem acontecendo. Inclusive, durante esse período de CPI, existiu uma regulamentação 1000 que trouxe mais favorecimentos ainda às empresas de distribuição de energia, para diminuir até a média de qualidade de distribuição. Eu olhei e falei assim, eu não estou conseguindo acreditar de que, se eles estão dizendo que nós temos 70% de efetividade nas nossas redes e que ela precisa ter 60 e poucos por cento, então pode piorar ainda mais a nossa qualidade de distribuição. Deputada, oi? Sim, Segue, Léo. Deputada, boa tarde, né? boa Boa tarde, noite. Léo. É o seguinte, dentro da CPI da Enel, e aqui sem citar nomes, é claro, até para não causar constrangimentos, mas dentro da CPI da Enel, a senhora percebeu, dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, um apoio ao que foi apontado no relatório final, o apoio a, eventualmente, o rompimento do contrato da Enel, né, da concessão pública da Enel, ou a senhora sentiu a força do lobby? Porque a gente sabe que as concessionárias acabam botando a pressão do lobby, inclusive dificultando bastante o trabalho de quem tenta fazer um deputado ou um senador que tenta fazer um serviço importante de interesse público para a cidade ou para o estado, né? Sim, na verdade, Léo, o que que aconteceu? Estava meio a meio ali, existiram
alguns que estavam a favor, outros que estavam contra, aquela coisa toda, mas quando teve o apagão, aquilo veio tudo à tona e acabou melhorando, deu luz à CPI, vamos lá, né? Aquele apagão deu luz à CPI. E aí ficou mais complicado de tentarem atrapalhar o andamento da CPI. Mas aí a gente sabe que tudo é no calor da emoção, e aí durante umas 3, 4 semanas, todo mundo estava lá brigando contra, e aí a gente tinha quórum todas as vezes, que foi maravilhoso, né? Aí quando acaba aquele calor, a coisa senta e o negócio volta aquele marasmo. Chegou no final do ano, nós estávamos no finalzinho já das votações da Assembleia, e a CPI também tinha que ter a aprovação do relatório final. Um dia antes da aprovação do relatório final, nós tivemos lá todas as assessorias conversando para colocar tudo que cada um deles achava que seria importante, ou tirar, enfim, e estava tudo ok. No dia de votar, eu não tinha nenhum voto, eu tinha o meu. E aí eu assim, como assim, né? À noite estava tudo bem e agora não está mais? E aí começou toda essa pressão. Nós tivemos que adiar do período da manhã para o período da tarde, para eu tentar construir tudo aquilo lá de novo, para conseguir votar. Tivemos até pedido de vista, veja só, pedido de vista no relatório final na última sessão, o que é proibido pelo nosso regimento interno, e eu deixei isso muito claro para o deputado que pediu, não vou expor ninguém aqui, mas tentaram sim atrapalhar. E não conseguiram, graças a Deus, eu consegui formar ali a grande maioria, e aí no fim das contas, todos acabaram sendo até obrigados a votar, porque senão ficaria bastante complicado. Então, nós tivemos a aprovação no final por unanimidade. Porém, existe todo esse problema. E nós enviamos imediatamente a todos os órgãos de regulação e também do Ministério Público e Tribunal de Justiça, enfim, para todos. Foram Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Estadual, Defensoria da União. Também mandamos para a Comissão Permanente de Minas e Energia, para o Ministério de Energia, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a Senacom, para o PROCON, para a ANEEL, para a Enel, para o Poder Executivo, para a mesa, para todos. Nós só tivemos uma resposta até hoje, que foi do Tribunal de Justiça, nos dizendo que eles estavam impedidos de tomar qualquer atitude, pois eles não haviam sido provocados pelo Ministério Público. Então, a gente percebe que faz um ano, daqui a pouco, que acabou a CPI, que é uma CPI que nós fizemos, eu me debrucei por 6, 7 meses integralmente para poder fazer um relatório bastante explicativo, com muitas justificativas do porquê tudo que eu fiz de pedido. Então, eu pedi imediatamente uma intervenção federal na empresa de concessão Enel. Eu pedi auditoria nas contas da Enel de 2018 a 2023. Eu pedi a caducidade do contrato de concessão. Eu pedi também o indiciamento do presidente do Brasil, era o Max, e na Da Enel, época né? era o Nicola Cotugno, o do Brasil, e o de São Paulo era o Max. Presidente da Pedi Enel, né? também de um dos diretores, que era o E Vincenzo, a Enel no Brasil, né? para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, e nada aconteceu. Então, o que o político normalmente é o sempre cobrado, né? Sempre cobram o político. O político fez tudo o que estava ao alcance dele. O que falta agora é uma ação dos órgãos de regulação, que é a ANEEL, e uma das coisas também que foi pedido é que a ANEEL dê mais poderes para a ARCESP, que é o regulador estadual e que faz um ótimo trabalho, porém, ele só pode se manifestar a pedido da ANEEL. Então, a ARCESP está amarrada à ANEEL. Então, a ANEEL ela dá 24 funcionários para a ARCESP só pode fazer qualquer diligência
ou qualquer ação sob comando da ANEEL. Então, tem que vir lá de cima para baixo. Então, a gente fica na mão, literalmente, da ANEEL, que não sabe o que está acontecendo no estado de São Paulo, conforme dito pelo próprio presidente há 2 anos atrás. Deputada, a gente falou bastante da responsabilidade da ANEEL, da própria Enel, do Ministério de Minas e Energia, mas eu queria perguntar para a senhora da responsabilidade da prefeitura, porque o Sim. prefeito Ricardo Nunes também tem responsabilidade nesse assunto, né? Tem zeladoria que deveria ter sido feita e não foi feita. Como é que a senhora avalia? Bom, vamos lá. O que na verdade acontece com o problema de manejo arbóreo na questão dos fios de eletricidade, que inclusive foi colocado isso na própria CPI da Enel, porque tentaram politizar bastante esse assunto, e eu tenho que deixar bastante claro que a própria Enel, inclusive, falou, ela mesma foi o diretor, o Vincenzo Ruotolo, que é o diretor de redes da Enel, eu não sei se ainda ele continua, mas era o diretor na época. E aí a pergunta foi: se estivermos com uma árvore precisando de poda, e ela estiver próxima à fiação de energia, fios de energia elétrica, de quem é a responsabilidade? E ele disse: é da Enel. Neste caso, onde estiver próximo de fios de energia elétrica, a responsabilidade é da Enel. É melhor que a prefeitura não coloque a mão. Por quê? Toda a parte de poda, manejo arbóreo, que é feito pela prefeitura, ela pode fazer aonde não tem fio de eletricidade. Aonde tem fio de eletricidade, ela depende da Enel para desligar a energia naquela rua. Então é combinado, olha, preciso desligar a energia da rua X para fazer poda nas árvores. Aí a Enel atende este pedido e as duas equipes se direcionam para aquele local. Então a energia é desligada, a poda da prefeitura entra em ação. Ou a própria Enel tem também as equipes de poda que podem fazer isso com os equipamentos apropriados, onde ela anda já direto com uma pessoa que já desliga o fio, faz a poda e a prefeitura vai lá e recolhe, enfim. É um serviço em conjunto com a prefeitura. Porém, primeira ação depende da Enel, em desligar a energia elétrica. Então, é muito importante, Raquel, a gente deixar bastante claro que as prefeituras, na época onde nós tivemos a CPI, eu mandei uns questionamentos para as prefeituras que são atendidas pela Enel e todas elas me devolveram dizendo, todas que me devolveram, não foram todas que me responderam, mas as que me responderam com prazos de 2 anos do pedido de desligamento ou pedido de poda e não sendo atendido. Então, Certo. tudo isso também influencia no problema todo que nós temos. Nós temos um problema arbóreo gravíssimo e as árvores que foram plantadas, é lógico que ninguém aqui vai desmatar, arrancar todo mundo e pronto, mas foram plantadas árvores não adequadas à área metropolitana com grande adensamento, porque normalmente são árvores com a copa alta e raízes superficiais, por isso da queda tão grande de árvores, porque as raízes são raízes mais superficiais, aquelas que normalmente destroem toda a calçada e que é onde atrapalha todo o passeio das pessoas com problemas cadeirantes ou com deficiência, e a gente tem um problema arbóreo geral, além da questão da árvore ser uma árvore de copa alta que pega rapidamente toda a fiação e a quantidade imensa de árvores. Então, certo. isso tudo acaba agravando ainda mais todo o problema do manejo arbóreo em todo o nosso país. Tá bom. Deputada Carla Morando, agradeço a senhora pela participação aqui conosco e, é claro, à disposição, espaço aberto, né? Independentemente do político de ocasião, né? O cidadão paulistano é o dependente, né? É o usuário, é quem depende e sofre as consequências disso tudo. Obrigado pela participação. Boa semana. Muito obrigada, eu que agradeço. O que, na verdade, eu só quero deixar uma colocação que é muito importante para que as pessoas
cobrem agora uma ação efetiva dos órgãos de regulação e também do Ministério Público, que não teve nenhuma ação efetiva quanto à questão da Enel. Eu vi, inclusive, matérias hoje falando sobre os 320 milhões em multas que a Enel tomou no apagão de novembro de 2023, que não foram pagas, né? E estão ali numa briga judiciária que nunca termina. No fim das contas, ela não pode ser colocada como inadimplente pelo não pagamento de multa. E isso tudo só favorece a piorar cada vez mais a prestação de serviços. Então, nós precisamos agora também cobrar os órgãos que podem ter essa ação efetiva, que não é o político, é um órgão do judiciário, é um órgão de regulação federal. E aí sim a gente conseguir terminar com essa ladainha que cada dia mais vai ser mais constante e mais frequente na vida do estado de São Paulo. Muito Obrigado, obrigada. deputada.